Olá, vamos dar continuidade hoje à discussão que vimos fazendo do capítulo 13 do volume 1 de O Capital. Capítulo este que se intitula Maquinaria e Grande Indústria. Discutimos no vídeo anterior o início da parte 3 do referido capítulo. Esta parte que tem por título ou subtítulo efeitos imediatos da produção mecanizada sobre o trabalhador. Neste capítulo, em vídeo anterior, tratamos do efeito que a maquinaria possui sobre o trabalho infantil e o trabalho das mulheres. Em nossa sessão de hoje, vamos pegar mais um item deste subitem que Marx estabelece nesse capítulo 13. Trata-se do subitem prolongamento da jornada de trabalho. Aqui Marx está procurando atentar para o fato de que o capital, quando introduz a máquina, não pensa em nenhum momento em reduzir a extensão da jornada de trabalho. Pelo contrário, procura combinar a mais-valia absoluta, ou seja, aquela extração do sobretrabalho que decorre fundamentalmente da extensão da jornada de trabalho, com a mais-valia relativa, ou seja, a utilização intensiva e extensiva de novas forças produtivas. Portanto, a maquinaria representará para o capital a possibilidade de articulação da mais-valia absoluta com a mais-valia relativa. Vejamos como neste item B, prolongamento da jornada de trabalho, Marx trabalhará esta determinada questão ou esta questão específica. Ele começa observando que a maquinaria é o meio mais poderoso para elevar a produtividade do trabalho, isto é, de encurtar o tempo de trabalho necessário à produção de uma mercadoria. Portanto, a maquinaria se torna, nas indústrias de que se apodera de imediato, o mais poderoso meio de prolongar a jornada de trabalho para além de qualquer limite natural. Procuremos trabalhar um pouco esta passagem. Quando Marx coloca que a maquinaria é poderoso meio para elevar a produtividade do trabalho, ele está indicando o seguinte, que graças à maquinaria reduz-se o tempo de trabalho socialmente necessário para o trabalhador produzir a sua subsistência, aumentando, consequentemente, a parte do trabalho excedente que este trabalhador fornece ao capital. Lembremos que Marx procura operacionalizar com a ideia de que, dentro de uma jornada de 12 horas de trabalho, 6 horas pertencem ao trabalhador, que ele recebe sob a forma de salário, e 6 horas pertencem ao capitalista. No entanto, com a introdução da maquinaria, se torna possível reduzir estas 6 horas destinadas ao trabalhador para 4, 2, 3, assim por diante. É lógico que esta redução bate em um limite, dada as próprias condições de existência necessárias para que o trabalhador possa produzir e reproduzir a sua existência. De qualquer maneira, a maquinaria permite o aumento da produtividade do trabalho e, assim fazendo, reduz o tempo de trabalho socialmente necessário destinado ao trabalhador e aumenta o tempo de sobretrabalho endereçado ao capitalista. Daí que a maquinaria é o meio mais poderoso de elevar a produtividade do trabalho, isto é, de encurtar o tempo de trabalho necessário à produção de uma mercadoria. Neste sentido, ela se torna, nas indústrias de que se apodera de imediato, o mais poderoso meio de prolongar a jornada de trabalho para além de qualquer limite natural. Aqui Marx está procurando indicar que a maquinaria vai levar ao limite a resistência
do trabalhador. Se ela intensifica o ritmo de trabalho, significa que ela também vai desgastar muito mais o ser que terá que realizar a atividade trabalho. Deste modo, a maquinaria cria, por um lado, novas condições que capacitam o capital a dar vazão a essa tendência constante e, por outro lado, novos motivos para aguçar seu apetite voraz por trabalho alheio. Aqui Marx está procurando acentuar que a finalidade da maquinaria não é reduzir o tempo de trabalho na existência do trabalhador, e sim reduzir o tempo de trabalho necessário à produção da subsistência do trabalhador. Consequentemente, a maquinaria não vem para ampliar o tempo livre do trabalhador, e sim para intensificar a extração do mais valor, portanto, para intensificar a exploração da força de trabalho. Marx observa que na maquinaria se autonomizam o movimento e a atividade operativa do meio de trabalho em face do operário. Aqui ele está fazendo uma contraposição com o que acontecia, por exemplo, à época da manufatura. Na manufatura, é o trabalhador que determina o ritmo da atividade. Com a maquinaria, a centralidade passa para a máquina. É a máquina que passa a determinar o ritmo de trabalho. A máquina, ela tem uma determinada velocidade, e o trabalhador precisa se adequar a esta velocidade. Na manufatura, quem determina esta velocidade, fundamentalmente, é o trabalhador. Daí a questão da operacionalidade da mão, a manufatura, ou seja, o trabalho ainda está não totalmente controlado pelo capital. Diversa é a situação quando se introduz a maquinaria, porque a partir daí passa a existir não apenas a subsunção formal do trabalho ao capital, e sim a subsunção real do trabalho ao capital. Neste sentido, na maquinaria se autonomizam o movimento e a atividade operativa do meio de trabalho em face do operário. Torna-se um perpétuum mobile industrial que iria produzir ininterruptamente caso não se chocasse com certas imitações naturais em seus auxiliares humanos. Ou seja, a máquina pode funcionar 24 horas, só que o trabalhador não pode trabalhar durante 24 horas sem que, com isso, acabe morrendo. O trabalhador precisa repor as suas energias físicas e mentais para continuar sendo útil ao capital. Já a máquina, tão logo colocada em movimento, ela pode operar durante 24 horas e ir até o limite do seu desgaste. Portanto, o capital constante vai se depreciando progressivamente. Não há limite de tempo para o uso da maquinaria, senão a própria resistência que a máquina pode ter. Se uma máquina tiver a durabilidade de 10 anos, o capital pode utilizá-la por 10 anos, ou então intensificar o seu uso ou reduzir o seu uso, prolongando esses 10 anos para 20. Mas não se pode fazer a mesma coisa com o trabalhador. O trabalhador, ele bate em um limite na sua jornada de trabalho. Colocar um trabalhador para trabalhar 20 horas por dia é pedir que ele morra e, consequentemente, que o capitalista não possa contar com aquela força de trabalho no dia seguinte. Enquanto tal, o autômato tem no capitalista consciência e vontade, está animada pelo impulso de reduzir a opositiva, mas elástica limitação natural do ser humano à resistência mínima. Aqui Marx está colocando duas coisas. Primeira delas, a máquina não tem vontade própria. A máquina, ela pode atender tanto às necessidades humanas, em patamar elevado, quanto ela pode atender apenas às necessidades do capital. Daí, Marx colocar que é um autômato que tem no capitalista consciência e vontade, ou seja, ela funciona dentro da lógica pretendida por aqueles que
a utilizam para extrair sobre o trabalho, ou seja, o capitalista. Portanto, enquanto capital, a máquina está animada pelo impulso de reduzir a opositiva, mas elástica, limitação natural do ser humano à resistência mínima. Ou seja, ela pode potencializar a extração da força de trabalho. É lógico que ela baterá nessa superexploração, haverá um limite. De qualquer maneira, ela pode vencer certas barreiras naturais que antes determinavam o processo de trabalho. Na manufatura, lembremos, o ritmo era dado pela habilidade do trabalhador. Com a máquina, o ritmo passa a ser dado não mais pelo trabalhador, mas pela própria máquina. Portanto, ela vai intensificar o ritmo de trabalho do trabalhador. Vai fazer com que aquela limitação natural dada pela manufatura seja, em partes, suplantada com a transferência da habilidade do trabalhador para a máquina. Portanto, enquanto capital, o autômato tem no capitalista consciência e vontade. Está animada pelo impulso de reduzir a opositiva, mas elástica limitação natural do ser humano à resistência mínima, diminuída pela aparente facilidade de trabalho na máquina e pela maior docilidade e maleabilidade do elemento feminino e infantil. Docilidade no sentido de que a máquina permite também adaptar o trabalho feminino e infantil. Não é docilidade no sentido de que a mulher seria inferior ou mais subserviente ao capital do que o homem. Não é neste sentido que a tradução de Marx, pelo menos a edição na sua tradução aqui, está colocando. E sim no sentido de que a máquina permite incorporar a lógica do capital, a força de trabalho das mulheres e a força de trabalho das crianças, como discutido no item anterior, no item B, onde Marx vai colocar a finalidade da educação ou a pressão para que as crianças fossem educadas e como que o capital vai tratar a educação de uma perspectiva meramente monetária e como também o capital irá realizar a superexploração do trabalho feminino. Portanto, aqui Marx reforça mais uma vez a ideia de que, com a maquinaria, torna-se possível incorporar ao processo de trabalho, em maior número, tanto as mulheres, ou o que ele chama aqui na tradução de elemento feminino, quanto também o infantil. Marx prossegue observando que a produtividade da maquinaria é inversamente proporcional à grandeza da parcela de valor por ela transferida para o produto. Com isso, ele quer dizer o seguinte: quanto mais tempo se utiliza a máquina, menor é a parcela do valor contido na máquina que é transferido para a nova mercadoria. Lembremos que o que acrescenta valor para Marx é o trabalho. A máquina nada mais faz do que transferir progressivamente para os novos produtos a quantidade de valor que está contida nela. A máquina resultou de um determinado processo de trabalho. Portanto, se, por exemplo, naquela máquina estiverem contidas 100 horas de trabalho, significa que a cada circuito produtivo será transferido para as novas mercadorias parte destas 100 horas de trabalho, até que chega um momento onde esta máquina se torna totalmente inutilizável, ou seja, todo o valor que ela continha foi transferida para os produtos através de vários circuitos produtivos. Portanto, através da confecção de várias novas mercadorias. Daí que a produtividade da maquinaria é inversamente proporcional à grandeza da parcela de valor por ela transferida para o produto. E Marx esclarece esta afirmação. Quanto mais longo o período em que funciona a máquina, tanto maior a massa dos produtos sobre o qual se reparte o valor por ela adicionado, e tanto menor a parte do valor que ela adiciona à mercadoria individual. Ou seja, quanto mais tempo se pode utilizar a máquina, significa que uma parcela menor de valor da máquina está sendo transferida para os novos produtos.
Quanto menos tempo se utiliza uma máquina, significa que uma parte maior do valor contido na máquina está sendo transferido para os novos produtos. Mas o período de vida ativa da maquinaria é claramente determinado, dirá Marx, pela duração da jornada de trabalho ou pela duração do processo de trabalho diário multiplicado pelo número de dias em que ele se repete. Portanto, se uma máquina for utilizada, por exemplo, durante 8 horas apenas, ela pode ter uma durabilidade maior, produzir ao longo de um tempo maior. Agora, se ela for utilizada durante 14 horas, a durabilidade vai ser menor. Isto não quer dizer que vá mudar a quantidade de valor que foi transferida para os novos produtos. Apenas muda a proporção de valor que progressivamente será transferida para os novos produtos. Peguemos a passagem na sua integralidade. Quanto mais longo o período em que funciona a máquina, tanto maior a massa dos produtos sobre a qual se reparte o valor por ela adicionado. E tanto menor a parte do valor que ela adiciona à mercadoria individual. O período de vida ativa da maquinaria é determinado pela duração da jornada de trabalho ou pela duração do processo de trabalho diário multiplicado pelo número de dias em que ele se repete, ou seja, multiplicado pelo número de dias em que novas mercadorias estarão sendo criadas. A depreciação das máquinas, portanto, não corresponde com exatidão a seu tempo de utilização. Uma máquina que funciona 16 horas por dia durante 7 anos e meio cobre um período tão grande de produção e não adiciona ao produto global mais valor do que a mesma máquina que, durante 15 anos, funciona apenas 8 horas por dia. No primeiro caso, no entanto, a reprodução do valor da máquina seria 2 vezes mais rápida do que no segundo, e o capitalista teria embolsado, mediante a mesma, em 7 anos e meio, tanta mais-valia quanto no segundo caso, em 15. Observemos que, aqui, quando Marx fala 7 anos e meio, é a metade de 15, assim como 16 horas tem a sua metade, que é 8. Ele está dizendo, horas, se você utilizar a máquina durante 7 anos e meio, por 16 horas por dia, ou você utilizar a máquina por 15 anos, por 8 horas por dia, o resultado da transferência de valor será o mesmo. Não significa que será produzida a mesma quantidade de mercadorias, e sim a quantidade de valor que foi transferido da máquina para os novos produtos. Marx observará que o desgaste material da máquina decorre de seu uso. Ou também pode ocorrer em razão da sua não utilização, uma vez que as máquinas podem enferrujar e se tornar totalmente inúteis. Portanto, o desgaste material da máquina é duplo. Um desgaste decorre de seu uso, o outro de sua não utilização, seu desgaste pelos elementos, ou seja, enferruja. O desgaste da primeira espécie está em relação mais ou menos direta de seu uso. Portanto, a máquina sendo utilizada continuamente para produzir novas mercadorias. O segundo, até certo ponto, na razão inversa do uso. Não se utiliza a máquina vai enferrujando e vai se tornando totalmente inútil. Mas, além do desgaste material, a máquina sofre um desgaste, por assim dizer, moral. Ela perde valor de troca à medida que se podem reproduzir de modo mais barato máquinas de igual construção ou à medida que surjam máquinas melhores concorrendo com ela. Marx está apontando aqui que a dinâmica das invenções não acompanha o tempo de utilidade da máquina. Se uma máquina tem 10 anos possíveis de uso, mas neste percurso se inventa uma máquina mais moderna, aquela máquina que tem 10 anos de uso,
ela vai ter que ser substituída. Portanto, ela não vai transferir todo o seu valor para os novos produtos, uma vez que vai ser substituída pela nova máquina, que vai procurar produzir em maior quantidade, com menor desgaste da própria máquina. Digamos assim que seria uma depreciação do capital antes que esse capital pudesse ser potencialmente utilizado até o seu limite. Uma máquina nova vai acabar concorrendo com a máquina antiga e vai acabar por torná-la inútil. Esta é uma tendência que está presente no interior do capital. O capital não espera que o produto se deprecie, ou que a máquina se deprecie até o seu limite para que uma nova máquina seja inventada. Pelo contrário, como ele corre sempre atrás de potencializar a lei do valor, todas as vezes que é possível produzir mercadorias em menor tempo de trabalho necessário, o capital não se limitará ou não verá impedimento em substituir a antiga máquina pela nova máquina. Em ambos os casos, observará Marx, se o valor, por mais nova e vitalmente forte que ainda possa ser, já não é determinado pelo tempo de trabalho de fato objetivado nela mesma, mas pelo tempo de trabalho necessário à sua própria reprodução ou à representação da máquina mais aperfeiçoada. Por isso, ela está mais ou menos desvalorizada, ou seja, uma máquina nova vai desvalorizar a antiga. Desvalorizar no sentido de que vai torná-la inútil. Quanto mais curto o período em que seu valor global é reproduzido, tanto menor o perigo da depreciação moral. E quanto mais longa a jornada de trabalho, tanto mais curto aquele período. Ou seja, se o capital, sabendo que há inovação de novas máquinas, utilizar com maior intensidade aquela máquina antiga, ele corre menos o risco de ver aquela desvalorização da máquina que ele utiliza ocorrer. Portanto, o capital vai procurar utilizar o mais rápido possível todo o valor contido em uma máquina, sabendo que aquela máquina pode se tornar inútil lá na frente. E por que ela se tornaria inútil? Por que o capitalista não continua utilizando a mesma máquina? Isto porque o capitalista está concorrendo com outros capitalistas, e seguramente outros capitalistas podem utilizar a máquina mais moderna e comprometer toda a rentabilidade do negócio, ou todo o lucro do negócio daquele capitalista que vai continuar com a máquina antiga. Lembremos que o capitalista não está sozinho no mercado, ele está concorrendo com outros capitalistas. Lembremos também aquilo que Marx coloca, juntamente com Engels, no Manifesto Comunista, que o capital tem necessidade de revolucionar continuamente todas as forças produtivas e, com isto, também acaba revolucionando todas as relações sociais de produção. Este é um dilema do qual o capital não pode escapar. Portanto, ele está sempre atento à necessidade de ampliar o seu valor, mesmo que para isso ele tenha que tornar inutilizáveis máquinas que até então, para ele, eram úteis na produção do valor ou de novo valor, uma vez que a máquina não cria novo valor. O que cria novo valor é o trabalho. Quanto mais curto o período em que seu valor global é reproduzido, tanto menor o perigo da depreciação moral. E quanto mais longa a jornada de trabalho, tanto mais curto aquele período. Ou seja, se o capital colocar esta máquina para ser utilizada 12 horas por dia, ela vai se consumir mais rapidamente, ou 16 horas por dia, ela vai se consumir mais rapidamente no seu valor do que se ela fosse utilizada 8 horas por dia. Logo que se introduz maquinaria em qualquer ramo da produção, aparecem, passo a passo, novos métodos para reproduzi-la mais barato. Reproduzi-la mais barata no sentido de fazer com que esta maquinaria ela possa ser utilizada, transferindo cada vez menos valor da sua utilização para os novos produtos. E aperfeiçoamentos, novos métodos para reproduzir mais barato, e aperfeiçoamentos que atingem não só partes ou dispositivos isolados, mas toda a sua construção. As demais circunstâncias permanecendo as mesmas, prossegue Marx,
As demais circunstâncias permanecendo as mesmas e com uma jornada de trabalho dada, a exploração do dobro do número de trabalhadores exige igualmente a duplicação da parte do capital constante, leia-se máquinas, despendida em maquinaria e construções, bem como a da despendida em matéria-prima, materiais auxiliares, etc. Se vai utilizar mais máquinas, significa que vai ter que utilizar também mais matérias-primas no processo de trabalho. Prolongando-se a jornada de trabalho, amplia-se a escala da produção, enquanto a parte do capital despendida em maquinaria e construções permanece a mesma. Ou seja, porque a máquina, ela não acrescenta novo valor às novas mercadorias. Ela apenas transfere valor às novas mercadorias. Por isso, não só cresce a mais-valia, mas diminui as despesas necessárias à exploração da mesma. Aqui Marx está acentuando também como que a maquinaria ela não vem para reduzir o tempo de trabalho na existência cotidiana do trabalhador. Pelo contrário, ela permite, inclusive, a extensão da jornada de trabalho, isto se não houverem ou não existirem restrições legislativas, como observa Marx nas outras partes deste capítulo, como que a legislação estabelece limites a esta sanha infindável do capital em obter mais trabalho gratuitamente. O desenvolvimento da produção mecanizada fixa uma parcela sempre crescente do capital numa forma em que ele, por um lado, é constantemente valorizável e, por outro, perde valor de uso e valor de troca assim que seu contato com o trabalho vivo é interrompido. Lembremos que o trabalho vivo é a força de trabalho. O volume crescente da maquinaria, prossegue Marx, torna desejável um prolongamento sempre crescente da jornada de trabalho. A máquina produz mais-valia relativa. A extensão da jornada de trabalho é fundamentalmente a mais-valia absoluta. A utilização da máquina vai conduzir Marx à categoria de mais-valia relativa, ou seja, aumenta a produtividade do trabalho graças a um processo de trabalho que não está mais centrado na habilidade manual, e sim naquele conjunto de ferramentas que, condensados na máquina, permite produzir mais mercadorias em menor tempo e, ao mesmo tempo, reduzir o tempo de trabalho socialmente necessário destinado ao trabalhador para a sua subsistência. A máquina produz mais-valia relativa ao desvalorizar a força de trabalho e, indiretamente, baratear as mercadorias que entram em sua reprodução. Mas também ao transformar em trabalho potenciado o trabalho empregado pelo dono das máquinas, ao elevar o valor social do produto da máquina acima de seu valor individual, possibilitando ao capitalista, assim, substituir com uma parcela menor de valor do produto diário o valor diário da força de trabalho. Quando Marx coloca aqui que a máquina permite desvalorizar o trabalho, não significa que se o trabalhador antes ganhava um salário de R$ 1.500, passará com a máquina a ganhar R$ 1.100. Desvalorizar no sentido de que o tempo de trabalho socialmente necessário para que o trabalhador possa produzir e reproduzir a sua existência, assim como também a de sua família, ele se reduz. Se antes era de 6 horas em uma jornada de 12 horas, com a máquina, esse tempo pode cair, por exemplo, para 3 horas. Ou seja, a quantidade de valor correspondente ao salário que doravante precisará o trabalhador realizar para poder existir será de 3 horas e não mais de 6. Prossegue Marx. Durante esse período de transição, em que a produção mecanizada permanece uma espécie de monopólio, os lucros são extraordinários e o capitalista procura explorar ao máximo, por meio do maior prolongamento possível da jornada de trabalho. A grandeza do ganho estimula a voracidade por mais ganho.
Marx está indicando o seguinte: suponhamos que apenas um capitalista está utilizando esta nova máquina. Ele vai ter uma vantagem sobre os demais capitalistas. Ao mesmo tempo, se a legislação for frágil, o capitalista procurará estender o máximo possível a jornada de trabalho para utilizar também o máximo possível a máquina. No entanto, quando a legislação ela vem para estabelecer limites, o capital já não pode mais estender até o infinito, vamos dizer assim, ou até um limite máximo, a exploração da força de trabalho. Do mesmo jeito que, a partir do momento em que outros capitalistas passam a utilizar o mesmo tipo de máquina, aquele lucro diferencial que o capitalista tinha, ele volta ao patamar normal, uma vez que todos eles passarão a produzir as suas mercadorias, basicamente, dentro do mesmo tempo de trabalho socialmente necessário. Daí Marx afirmar, durante esse período de transição, em que a transição da manufatura para a grande indústria, durante esse período de transição, em que a produção mecanizada permanece uma espécie de monopólio, ou seja, nas mãos só de alguns capitalistas, os lucros são extraordinários e o capitalista procura explorar ao máximo essa lua de mel por meio do maior prolongamento possível da jornada de trabalho, ou seja, combinar a mais-valia absoluta com a mais-valia relativa, ou vice-versa, combinar a mais-valia relativa com a mais-valia absoluta. A grandeza do ganho estimula a voracidade por mais ganho. Com a generalização da maquinaria no mesmo ramo de produção, cai o valor social do produto da máquina para seu valor individual e se impõe a lei de que a mais-valia não se origina das forças do trabalho que o capitalista substituir pela máquina, mas, pelo contrário, das forças de trabalho que ocupa com ela. Chega um momento em que esta vantagem dos capitalistas individuais, ela é suprimida pelo fato de que os demais capitalistas passam a utilizar também o mesmo tipo de maquinaria. A partir deste momento, o capital tem que ver como é que extrai o seu lucro maior, atingindo a força de trabalho, ou seja, reduzindo cada vez mais o valor da força de trabalho. Quando se discute, por exemplo, uma quebra da legislação trabalhista ou a redução da legislação trabalhista, considerada pelo capital muito protetora do trabalhador, na verdade, o que o capital está procurando fazer é compensar a sua taxa de lucros, afetando diretamente a força de trabalho, uma vez que ele não está conseguindo ampliar a sua taxa de lucro com o uso da maquinaria, dado que os demais capitalistas também estão produzindo basicamente nas mesmas circunstâncias. Observa Marx que a mais-valia só se origina da parte variável do capital. Portanto, o que produz mais valor é o trabalho. A máquina nada mais faz do que transferir parte do seu valor aos novos produtos. Daí Marx afirmar, a mais-valia, portanto, o trabalho excedente, só se origina da parte variável do capital. E a massa da mais-valia é determinada por dois valores. Portanto, a quantidade total de mais-valia capaz de ser extraída pelo capital é determinada por dois fatores. A taxa de mais-valia, portanto, a proporção entre o trabalho necessário e o trabalho excedente, e o número de trabalhadores simultaneamente ocupados. Dada a duração da jornada de trabalho, a taxa de mais-valia, portanto, a proporção entre trabalho excedente e trabalho necessário, é determinada pela proporção em que a jornada se divide em trabalho necessário e mais trabalho. Aqui Marx está explicando o conceito de taxa de mais-valia. A taxa de mais-valia é determinada pela proporção em que a jornada se divide em trabalho necessário e mais trabalho. Lembremos aquele exemplo de 12 horas, onde 6 horas pertencem ao trabalhador e 6 horas pertencem ao capitalista. Portanto, uma taxa de mais-valia de 100%. O número de trabalhadores simultaneamente ocupados depende, por sua vez, da proporção entre a parte variável do capital e a constante, ou seja, do trabalho vivo e do trabalho morto. A produção mecanizada, como quer que expanda, mediante o aumento da força produtiva do trabalho,
o mais trabalho à custa do trabalho necessário, só alcança esse resultado ao diminuir o número de operários ocupados por dado capital, que é o sonho dourado do capitalista, produzir sem ter que utilizar trabalhadores. Ela transforma parte do capital, que antes era variável, isto é, que se convertia em força de trabalho viva, em maquinaria, portanto, em capital constante, que não produz mais valia. E aqui Marx faz uma observação importantíssima. A substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto não significa que a máquina vai continuar produzindo mais valia para o capital. A máquina apenas transfere o valor nela contida para os novos produtos. O que permite ao capital extrair a mais-valia é o trabalho vivo. Daí esta afirmação de que ela transforma parte do capital, que antes era variável, isto é, que se convertia em força de trabalho viva, em maquinaria, portanto, em capital constante, que não produz mais-valia. Capital constante não produz mais-valia. A máquina não produz mais-valia. Apenas transfere seu valor para os novos produtos. Marx observa ainda que há, na aplicação da maquinaria à produção de mais-valia, uma contradição imanente, já que dos dois fatores da mais-valia que um capital de dada grandeza fornece, ela só aumenta um, a taxa de mais-valia, porque reduz o outro fator, o número de trabalhadores. Aqui significa o quê? Que a taxa de mais-valia, ela brotará não porque a máquina está produzindo mais-valia, e sim porque se reduziu o trabalho, a quantidade de trabalho vivo na produção de novas mercadorias. Há, repetindo aqui, há na aplicação da maquinaria a produção de mais-valia. Observemos, a utilização da maquinaria, há a produção de mais-valia, e não que a maquinaria vai produzir mais-valia. Ela é um elemento que vai ser utilizado para permitir que o trabalho vivo intensifique a produção de mais-valia. Há, na aplicação da maquinaria à produção de mais-valia, uma contradição imanente, já que dos dois fatores da mais-valia que um capital de dada grandeza fornece, ela só aumenta um, a taxa de mais-valia, porque reduz o outro fator, o número de trabalhadores. Essa contradição imanente se evidencia assim que, com a generalização da maquinaria em um ramo da indústria, o valor da mercadoria produzida mecanicamente se torna o valor social que regula todas as mercadorias da mesma espécie. E é essa contradição que, por sua vez, impele o capital, sem que ele tenha consciência disso, ao prolongamento mais violento da jornada de trabalho, para compensar a redução do número relativo de trabalhadores explorados por meio do aumento do mais trabalho, não só relativo, mas também absoluto. Aqui é uma contradição permanente no interior da sociedade burguesa. Na medida em que uma determinada máquina se generaliza em determinado ramo de produção, significa que aquelas vantagens comparativas do capitalista individual, elas são afetadas. Daí que ele tem que voltar sua atenção a como vai conseguir potencializar a sua mais-valia a partir de uma redução do trabalho vivo, ou então a partir de uma superexploração do trabalho vivo. Superexploração que pode estar ancorada, por exemplo, na extensão da jornada de trabalho. Se, portanto, a aplicação capitalista da maquinaria produz, por um lado, novos e poderosos motivos para o prolongamento desmedido da jornada de trabalho e revoluciona o próprio modo de trabalho, portanto, o processo de trabalho, bem como o caráter do corpo social de trabalho, de tal maneira que quebra a oposição contra essa tendência, ela produz, por outro lado, em parte mediante a incorporação do capital de camadas da classe trabalhadora antes inacessíveis, em parte mediante a liberação dos trabalhadores deslocados pela máquina, uma população operária excedente, compelida a aceitar a lei ditada pelo capital. Ou seja,
a utilização da maquinaria tende a elevar aquilo que Marx chamaria por exército industrial de reserva, que ele está nominando aqui como uma população operária excedente. É lógico que exército industrial de reserva, no sentido de que aqueles trabalhadores não utilizados podem, a qualquer momento, serem requisitados pelo capital. De qualquer maneira, como se extingue a possibilidade de existência independente dos trabalhadores que estão no exército industrial de reserva, eles se veem tão obrigados a subordinarem-se à lei do capital, como também aqueles que estão na condição de assalariados e que, com medo de perder o emprego, também vão ceder à lógica do capital ou à sanha do capital pela extração do mais valor. Para Marx, a máquina joga por terra todos os limites morais e naturais da jornada de trabalho. Daí o paradoxo econômico de que o meio mais poderoso para encurtar a jornada de trabalho se torna o meio mais infalível de transformar todo o tempo de vida do trabalhador e de sua família em tempo de trabalho disponível para a valorização do capital. Aqui Marx volta ao ponto de partida com o qual abre este capítulo, quando ele diz o seguinte: a economia burguesa não entende por que o trabalhador continua tão explorado com o advento da maquinaria. Marx está explicando que isso acontece porque a finalidade da maquinaria sob controle do capital não é reduzir a jornada de trabalho na existência cotidiana do trabalhador, e sim mantê-la no mesmo patamar e, se possível, ampliar a jornada de trabalho para intensificar a superexploração da força de trabalho, portanto, do trabalho vivo. Este é um paradoxo social, ou seja, a máquina, em vez de viabilizar uma existência melhor para os indivíduos, do ponto de vista moral e intelectual, material e intelectual, pelo contrário, ela deteriora cada vez mais a existência destes indivíduos, seja mentalmente, seja fisicamente, seja mentalmente. Uma discussão que Marx vai trazer à tona com mais minúcias, por exemplo, nos manuscritos econômicos e filosóficos, quando discute a questão do trabalho alienado, do trabalho estranhado. Daí a afirmação de Marx de que há um paradoxo econômico, uma vez que o meio mais poderoso para encurtar a jornada de trabalho se torna o meio mais infalível de transformar todo o tempo de vida do trabalhador e de sua família em tempo de trabalho disponível para a valorização do capital. Aqui Marx está colocando a questão da família do trabalhador, porque lembremos que no item anterior ele diz que com a maquinaria não é apenas o trabalhador homem que passa a fazer parte do processo produtivo. O capital, ele vai incorporar toda a família do trabalhador. E o próprio trabalhador acaba vendendo, expressão do próprio Marx, vendendo sua família para o capital, como faz um mercador de escravos, uma vez que, para conseguir sobreviver, ele precisa assalariar aos demais membros da família, a fim de ter um ganho mínimo que possibilite a ele e aos demais sobreviverem 24 horas por dia. Com estas reflexões, Marx encerra mais um item deste capítulo, do capítulo 13, Maquinaria e Grande Indústria. Discutimos aqui o item B, desta parte 3 do capítulo 13, e subitem este que tem por título Prolongamento da Jornada de Trabalho. Aqui, Marx encerra resgatando a ideia de que, com a maquinaria, a própria família do trabalhador, ou seja, a força de trabalho, não fica mais restrita àquilo que anteriormente se chamava o provedor da família. Pelo contrário, ao cair o valor da força de trabalho, o trabalhador precisa criar condições ou precisa vender a força de trabalho também, tanto dos filhos quanto da esposa, para que tenham um ganho mínimo e todos possam sobreviver durante 24 horas para continuarem sendo explorados pelo capital. Espero que tenham gostado da discussão
Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos melhorar cada vez mais o nosso trabalho e continuarmos contribuindo com as jovens gerações de estudantes e com as jovens gerações de pesquisadores, uma vez que estas leituras muitas vezes não são fáceis e a finalidade deste canal não é reinventar a leitura, e sim tentar encontrar um caminho para que ela se torne mais fácil àqueles que se interessam por estes conhecimentos fundamentais no terreno das ciências humanas e no interior do próprio conhecimento da humanidade. Até uma próxima.